Eu leio a bula inteira. Vai Olá, ter. pessoal, começando aqui então. Isso. Então, hoje é o quarto encontro, né? Nós estamos estudando o livro do Gampopa, Ornamento da Preciosa Liberação. Sejam todos bem-vindos. E a gente estava conversando aqui com a Carol, daquela imagem do Buda, né? Como um médico e a gente observando e recebendo os ensinamentos como o medicamento. Mas se a gente não percebe a preciosidade do medicamento, ou, além disso, não percebe que a gente está numa condição de sofrimento, a gente pode não dar o valor, não se empenhar, não se engajar na prática. Por isso que ele fala que a vida humana se torna preciosa quando a gente entra no caminho. Não adianta só ter um corpo humano perfeito, né, que não tenha nenhuma deficiência, você tenha uma mente clara, você consiga ter possibilidade de praticar. Ele vai dizer então que a gente precisa, quando a gente vai olhar os quatro pensamentos que transformam a mente, que são esses primeiros ensinamentos, depois que ele deu a natureza búdica, né, no primeiro capítulo, e na parte um falou das famílias, ele vai falar dos quatro pensamentos que transformam a mente. A vida humana é preciosa, a impermanência e morte, vai falar sobre o karma e sobre o sofrimento, dukkha, né? Inevitavelmente, quando a gente está preso numa visão, a gente sabe que aquela visão ela é estreita e ela vai gerar causas e consequências que a gente vai chamar de sofrimento aquilo, né? Então, bem-vindo a todos aí, Pedro, Ricardo, que chegaram depois, a Cíndy, a Renata. Muito bem. Que bom que estamos aqui, né? Então, por isso que eu vi essa imagem a gente tem que sempre guardar, sabe? Não adianta ler a bula do remédio e não tomar ele. Então é isso, a gente pode ler o texto, mas não tornar as palavras vivas, né? O Dharma vivo. Quando que o Dharma se torna vivo? Quando eu percebo que o meu fluxo mental opera de uma forma diferente. E quando eu falo mente, é mente e coração junto. Não é só o processo cognitivo teórico. A gente precisa olhar as nossas emoções. Como é que o Lung, a energia, o prana, o Chi, flui por dentro dos canais? Ele deve vir de uma maneira natural, espontânea, como a gente gosta de fazer alguma coisa. Por exemplo, né, o exemplo clássico, no final do dia, você está suado, trabalhou, fez muita coisa, é bom tomar um banho. É a mesma coisa que a gente sente para meditar, entende? Ou depois que você está muito tempo sem comer, você fazer uma boa refeição saudável, né, que seja gostosa. Então, é isso. Isso deve ter, a gente deve ter essa percepção na prática espiritual, que ela está te nutrindo, e não que você está se exaurindo, e tá perdendo, porque você está tendo que ter uma austeridade, sabe, um rigor, eu preciso ter uma obediência. Então, a gente sempre tem que lembrar, o Lama sempre traz isso para nós, que é o budismo, ele não é por obediência que funciona, é por bom senso. Aquilo faz bem. E se faz bem para nós, a gente começa a praticar, né? Eu testo o ensinamento. E aí o ensinamento faz sentido na minha vida, eu começo a me transformar. E eu preciso ter esse controle de qualidade de ver como estão as pessoas no meu entorno. Se elas estão sentindo que aquilo está reverberando, como é que está reverberando a minha presença com as pessoas? A minha presença, ela faz bem, ela é benéfica? A minha presença, ela é hostil, é agressiva? Eu estou aceitando as pessoas na sua diversidade, eu estou tendo a abertura, a continência para receber pessoas das mais diferentes matizes, políticas, espirituais, seja o que for. Nem sempre é fácil assim a gente aceitar o movimento da vida, né, como uma expressão da nossa mente e como prática ali, né? Então, mas se o nosso coração ficou quentinho, né, aqueceu o coração, deu vontade de praticar, aquilo fez mais sentido, me nutriu, então quer dizer que o ensinamento está reverberando, está brilhando lá dentro, né, Carol? É isso aí. Muito Obrigada. bom. Opa! Muito bem, então a gente vai concluir hoje a vida humana preciosa. Acho que mais para frente agora a gente está no quarto encontro, né? Vão ser 10.
O ideal, pessoal, é sempre a gente fazer assim, ó. Se a gente conseguir ler o capítulo antes, é igual na faculdade. Se você ler antes o tema, a matéria, fica mais fácil na hora de sentar em roda e discutir o assunto. Na verdade, se você não lê, daí é mais difícil. Então, quem conseguir, claro, a gente sabe que todo mundo tem muitos, né, muitas contingências, demandas, assim por diante, vai conseguir tirar lá meia horinha, ler o capítulo, mesmo que seja batida, assim, não precisa ser uma leitura, grifar e voltar, não. Pode ser só uma leitura passando, assim, né? Sobrevoando ali, panorâmica. Isso já faz bem, já vai embebendo, né? Vai saturando o nosso fluxo mental com aquele tema. E daí hoje a gente vai ver a vida humana preciosa. Depois da vida humana preciosa, vai vir então, ele entremeia, vamos dizer assim, né? O mestre espiritual. É bom, porque daí a gente não fica tão, né, já entrar na impermanência, na morte, no sofrimento, né? Ele fala, calma, calma, tem uma luzinha lá que vai brilhar, que vai ajudar você a algo que te inspire, né? Muito bem. Nós vamos começar fazendo então um pouco de silêncio, depois a gente faz as preces e depois a gente lê o texto, então. Tá bom, acho que agora chegou todo mundo que vai participar hoje. Então vamos todo mundo encontrar uma posição confortável. Então a gente vai se permitir a tarde presente para nós mesmos uns minutos de conforto, de recolhimento. Inspira e exala, solta quaisquer tensões que você observar em seu corpo, em especial a região dos ombros, solta a fisionomia na face, descendo toda a musculatura, afrouxando, dando espaço, abrindo espaço no corpo e na mente. Faz algumas respirações profundas e hoje nós vamos seguir com a permanência serena, shamatha. Você pode praticar da maneira que esteja mais acostumada, familiarizada. Lembre-se que a meditação tibetana, a palavra Gom, se familiarizar com a própria mente. Então você pode perceber que a mente se distrai ou fica sonolenta, apenas retorne ao foco. Pode ser útil se ancorar a atenção no movimento natural da respiração, inspirando e exalando. Eu trago a mente para o momento presente. Deixe o espaço do corpo ser permeado pela consciência. Pode manter a consciência lúcida, presente, sem se engajar em quaisquer objetos mentais que surjam. Então, seguimos em silêncio, mantendo o foco, trazendo a mente de volta, momento a momento.
Sim, pessoal, vamos fazer as orações aqui. Deixa eu. Deixa eu passar dela. Não sei se eu consigo dar, né? Ah, tem que pedir pro Egon para compartilhar. Uhum. Agora vai. Muito bem, ela conversada, né? Share. Então a gente faz uma vez em português, duas em tibetano. Ah, vamos pôr o óculos. Hum, na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Seed. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakins. Quando pratico seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Seeds. Oje, Jin, Jansan, Pema, Gesardam, Polam, Yanzen, Jigin, Adrene, Pemoin, Jine, Jesudra, Portu, Kandro, Mante, Kor, Shiji, Jesuda, Druki, Jinji, Rochi, Jitsu, Song, Guru, Pema, Siddhi, Ho, Oje, Jin, Jansan, Pemagesar Pola Ayazen Chagina Drupne Pemagine Jesudra Urdu Gandro Mampekur Chichi Jesuda Druki Jinji Lochi Jesu Som Guru Pemazidi Refúgio Bodhicitta no Buda, no Dali, na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje cho danso chi cho namla janchu bardu dani chapsuchi dagi jinso jinpe sonanchi drola pinchi sanje druparshu Sange cho danso chi cho namla janchu bardu dani chapsuchi dagi jinso jinpe sonanchi Trola Pincher Sanjay Drupal Show. Muito bem. Então vamos lá. Aqui a gente está. Peguei aqui a imagem então, do Gampopa. A vida humana é preciosa. Liberdades e vantagens. A gente leu sobre as liberdades na semana passada, daí eu acho que parou nas vantagens, certo, pessoal? Alguém lembra? Ui, ui. Isso. A Renata e a Sofia? Uhum. Tá bom. Muito bem. Agora ele vai contar para nós uma imagem que o Lama sempre usava, né? Várias vezes o Lama deu esse ensinamento do Gampopa, especialmente lá em 2007, 2008, 2009. Na época, como a gente comentou, ainda estava o texto em inglês. Tinha uma praticante do Rio Grande do Sul que vinha e ela ia contando, lendo o texto e traduzindo, o Lama ia comentando. Então, essa é uma imagem assim clássica no budismo tibetano da dificuldade, da raridade que é a vida humana preciosa. Você vai imaginar uma tartaruga que vive no fundo do oceano e ela vive assim milhares de anos. E a cada 100 anos ela sobe para a superfície. E nesse mesmo momento, vamos dizer assim, tem solta uma boia que está assim flutuando a esmo no vasto oceano. É a dificuldade da vida humana preciosa de se obter ela
é mais raro do que a tartaruga levantar a cada 100 anos e a cabeça dela encaixar na boia. Então, essa é a imagem que eles transmitem para gente. Quando eu ouvi a primeira vez assim, e ainda penso assim, às vezes a gente tem uma sensação de, esse é um exagero, não é possível, né? E os caras eles estão querendo terrorizar a gente, na verdade, né? Mas, assim, se a gente for levar em conta a turma, o barulho, né, dos mestres, que tem a realização, tem a experiência e veem aquilo, pode ser que seja assim. E se for bem difícil, realmente é melhor que a gente faça um bom uso dela, né? Não tem nada que não. Pode falar, Carol. Gabriel, e eu pensei assim, né? O número de seres que tem, né? Se a gente pensar assim, o número de insetos, por exemplo, né? Então, se a gente olhar esse aspecto pelo número de seres que tem, proporcionalmente, né? Então, acho que aí talvez a gente já olhe assim com um pouquinho mais de, com menos desconfiança, sabe? Com certeza, tem milhares, né, de outros seres na biosfera. Mesmo que nós sejamos em 7 bilhões, às vezes 7 bilhões, dependendo da espécie, é bem pouco. É isso mesmo. Então, tem esses 5 tópicos, né? Da vida humana preciosa, as liberdades, vantagens, a fé confiante, a fé esperançosa e a fé clara. A gente tinha visto as liberdades. Lembra, a gente não nascer no reino dos infernos, não nascer, né, nos fantasmas famintos, os animais, não ser deuses de longa vida, bárbaros, né, que sustentam visões errôneas, a ausência de um Buda. E aí ele fala mudez também. Aí a gente poderia colocar qualquer deficiência física, né? Deficiência cognitiva, pessoa que não tem condição de ouvir os ensinamentos, de parar e ouvir, né? Então essas são as condições desfavoráveis. Então, se a gente não está nelas, a gente tem liberdades, entende? Então é isso. E aí ele fala lá depois, ó, ele cita o Shantideva, né, do Bodhicharyavatara, na conduta, engajando-se na conduta dos Bodhisattvas. Ele fala, então, o sofrimento tem qualidades positivas. Ao ficar desconsolado diante dele, a arrogância é dissipada. Compaixão surge por aqueles que estão imersos na existência cíclica. O mal é evitado e a alegria é encontrada na virtude. Aquilo que a gente já comentou aqui, né? Ah, parece que há uma banalização da maldade, há uma banalização, assim, das ações não virtuosas, como se elas, assim, tanto faz como tanto fez a pessoa ter virtude ou não, entende? A gente sabe, não é questão do moralismo vitoriano, que é uma coisa muito mais de verniz social, de aparência, do que de essência. Mas você ter uma virtude, ter um caminho, ter uma ética, isso faz muita diferença. Então a gente precisa ter claro isso. Na vida humana que a gente está presente, a gente tem contato com o sofrimento. O sofrimento dos outros pode gerar em nós a sensação de compaixão, de querer aliviar eles daquela condição. Quando a gente sofre na própria pele, também facilita a empatia, né? Então, se a gente está sofrendo alguma coisa, a gente tem mais empatia em tentar ajudar a pessoa que está passando por um problema que a gente já vivenciou, né? Então, é isso que ele comenta com a gente aqui. A gente solta essa arrogância soberba, né? De se achar. Então é isso, ele vai dizer que os outros reinos, eles não tem como a gente olhar, o inferno, os reinos inferiores, né? Os infernos estão muito sofrimento, fantasma faminto, pode estar até, a gente pode até olhar assim, você assim, vamos pensar no reino humano, pessoas que estão em condições muito difíceis, né? De guerra, de drogadição, né? Vamos dizer, tudo isso a gente pode olhar e ver que a gente não está nesse ponto, que a gente tem possibilidades de tranquilamente ler o Dharma, sentar, meditar, ouvir o Lama e praticar e avançar, né? Então daí surge uma alegria para a gente, né? Isso é uma liberdade excelente que ele fala. Então a gente compreende que ações não virtuosas geram sofrimento e ações virtuosas
geram felicidade, geram bem-estar para nós e para os outros. Parece que é uma coisa assim óbvia, mas infelizmente não é. Muita gente não pensa isso. No entanto, a gente pode olhar como é a mentalidade que a gente foi criada, assim, tipo trapalhões, tipo tira a lei do Gerson, da vantagem, sabe assim? Todo mundo quer, né? Você ser bonzinho é ser bobo. Então, tudo isso é como se fosse assim, corroendo o que é virtude. Então, virtude, ser uma pessoa idônea, honesta, sincera, franca, pode ser visto como uma fraqueza, dependendo da cultura que a gente está. É ou não é? Não é verdade? Ô, Gabriel, sabe que você trouxe isso e eu lembrei de um dos retiros que a gente fez, a Sanguinha da a tenda das crianças, né? Um retiro de carnaval. E aí tinham crianças, né? De tradição budista e outras crianças de outras tradições, né? E aí eu lembro que uma das crianças, enfim, tinha um aspecto agressivo, né, com as outras crianças e a gente percebeu essa diferença. E aí, num momento de conversa com o pai, né, dessa criança, aí o pai falando, ai, vocês criam os filhos de vocês muito manso, muito, falou alguma coisa assim, sabe? Muito pacífico. E é justamente isso que você está falando, né? E falou, não, não pode ser pacífico assim, não, porque senão. Aí você olha, né? Então tem uma diferença mesmo, né? Da forma que a pessoa enxerga e a forma que a pessoa acredita que é a coisa certa a ser feita, sabe? Todo mundo pode lembrar, talvez, né? Uma boa parte de nós, a, a disciplina era por violência. Era isso, era comum na nossa infância. 30, 40 anos atrás era comum. Hoje ainda tem, né? Existe, mas bem menos. Mas você é criado dentro desse ambiente psicológico. Então é o caldo cultural que a gente vai ter que se olhar, né? Isso daí inclui ali naquela visão dos bárbaros lá. Então, assim, pessoas como se não tivesse um ambiente de cultura de paz, entende? É um ambiente, assim, belicoso, de agressividade, de hostilidade. Você tem que ser forte e sobreviver ali dentro, né? Quem não apanhava? Tem gente que apanhava todo dia. Eu acho que eu era quase um desses, assim, apanhava todo dia na infância, não é? E era normal isso, não é? Era comum. Tipo, fazia parte daquele contexto. Era estranho quando não acontecia. Daí hoje já mudou. Hoje, então, a gente já pode ver uma certa evolução, vamos dizer assim, né? Agora a gente não sabe, né? Com fake news e outras caminhos, assim, das pessoas que ovacionam a agressividade, a hostilidade, de ser o melhor, né? Então, a gente sabe que vai ter que se empenhar, a gente vai ter que se engajar e acreditar, não. Eu estou aqui para criar um ambiente favorável para a humanidade. Eu sei que o planeta vai explodir em algum momento, eu não sei quando, certo? Vai colapsar a existência humana, não vai ser mais possível aqui. Ainda assim, nesse período, nesse ato, que a gente possa viver de uma maneira equilibrada, em paz com a nossa casa, que é a nave, né? A nave mãe é o planeta, é Gaia que está cuidando da gente. Então a gente possa cuidar desse espaço. E aí, o cuidado vem das relações, o cuidado vem de olhar para as emoções, de olhar para a própria mente. Então é isso, gente. A gente não deve ter medo, receio, nem vergonha de enfatizar a virtude em qualquer ambiente. É melhor a gente não seguir por caminhos, tentar tergiversar, sabe? Burlar, fazer tudo o que for para dar certo alguma coisa. Não deve seguir nesse caminho. Isso é tempos de degenerescência, né? A pessoa que vai lá e investe milhões em fake news. Não é o caso. A gente não vai fazer isso. E a gente vai deixar claro, não, o nosso caminho, a gente não quer maltratar os outros. Eu também não vou me opor às pessoas, eu me oponho a comportamentos equivocados. A pessoa tem a natureza búdica, né?
mas eu não sou a favor de seguir num caminho, né, de não virtude, que vai gerar sofrimento. Muito bem, então acho que isso traz uma clareza para nós das liberdades que a gente tem agora. E aí, o que que são as vantagens, né? Não sei se a gente lê, eu acho que não. Então, como é que a gente consegue, então, né? Ele fala lá, ó, é difícil encontrar um nascimento humano, é difícil encontrar liberdades excelentes. Agora eu estou na página 90 aqui. Deixa eu ver qual que é a outra, para quem não está com o livro. Eu acho que é 43. Acho que é isso, né? 43. Isso. Tá bem. Vamos lá. O Lótus, né? O Sutra do Lótus Branco da Grande Compaixão afirma: é difícil encontrar o nascimento humano, é difícil encontrar as liberdades excelentes. Também é raro que um Buda apareça nesta terra. Também é difícil encontrar o interesse devotado pelo Dharma. Também é difícil possuir a perfeita aspiração. Então, agora ele vai falar, então, a gente pode ter as liberdades, mas ter as 10 vantagens também não é uma coisa fácil. Então, você nasce como humano, nasce num país central, quer dizer, que tem os ensinamentos, possui as faculdades, né, não tem nenhum torpor, nada que vai obscurecer, né, a compreensão, não caiu em ações negativas, não entrou em algum âmbito, né, que fique muito pesado, e você tem devoção pelos ensinamentos. Às vezes a pessoa não tem isso, né, não é uma coisa simples assim. Então, tem um ponto das condições, e são condições internas que ele fala, né? Tem as condições externas também. E existem momentos que não surgem um Buda no mundo. Isso também é estranho, né? Para nós, a gente tem o Buda, tem vários Budas surgindo, mas existe, isso é contado, né? Na cosmologia budista, vamos dizer assim, que tem momentos em que não há um ser iluminado, um Buda manifesto, e que nem há as histórias dele. Momento de degenerescência, né? Então ele fala, um Buda veio, o Buda surgiu no mundo e ele deu ensinamentos, porque o Buda podia não ter dado também. Ou seja, existem universos, no budismo são bilhões de universos, não é um universo só, né? É mais para multiverso. E aí ele mostra assim, que ele pode ter a iluminação e decidir não ensinar, porque ele olha a confusão das pessoas e fala, minha nossa, isso não vai ter como. Não sei se elas vão entender, vão ter o alcance desse ponto. Tem isso na história do próprio Siddhartha, quando ele alcançou a iluminação, ele ficou realmente pensando: será que eu devo fazer girar a volta do Dharma, ensinar ou não? Será que não é melhor eu só ficar aqui em meditação? E aí tem as histórias lá, né, dos os deuses, né, que chegam para o Siddhartha e pedem, por favor, gire a volta do Dharma. Tem pessoas que podem realmente se beneficiar. E aí, na clarividência dele, a onisciência, ele vê que tem pessoas que estão mais próximas, que alguns ensinamentos já vão ajudar ela e elas vão clarear e vão ter o insight, né? São histórias, né? Nem sempre, vamos dizer assim, são palatáveis, é fácil de entender, né? Mas é isso, a mensagem do budismo é muito vasta, assim. Ela tem muita, isso de ter muitos bilhões de universos, de ter inúmeros Budas, e assim, os Budas fazerem um monte de histórias, né? As histórias os Játakas, né? Histórias de vidas passadas dos Budas também é interessante, né? Então, só continuando aqui, então, o Buda veio, ele ensinou o Dharma, então ele girou a volta do Dharma. O Dharma ainda continua existindo, porque a gente poderia não estar existindo nesse momento, o Dharma. O Ananda fez vários momentos perguntas para o Buda Shakyamuni e ele falava: no longínquo período de 5 séculos, de 500 anos, ainda haverá pessoas que vão estar interessadas nessa prática, na iluminação? Então, isso seria 2.000 anos atrás, foi 2.500 o Buda. A gente já está 5 vezes o que o Ananda achava que ia.
dissolver os ensinamentos, né? Isso é positivo. Depois, então, veio um Buda, ele ensinou, o Dharma continua existindo e existem seguidores desse Dharma, ou seja, não é só o livro, porque podia ter o livro lá, mas não tem uma sanga, não tem um grupo, não tem a possibilidade de ouvir os ensinamentos. Pensa cada um como é que chegou no SEB, como é que se aproximou dos ensinamentos. E aí pensa na interdependência disso. Pensa quantas outras pessoas precisaram se dedicar e entrar em contato com aquilo, manter os espaços, manter os horários de prática, até o dia que você chegou lá e abriu a porta, mesmo online ou seja presencial. Então, quanta gente não estava envolvida nisso? Então, e aí, além disso, o último ponto é: existe o apoio amoroso e bondoso das outras pessoas. Então, não só elas estavam lá, mas elas estavam te acolhendo, elas nos acolheram. Então, a gente se sentiu bem, a gente foi ouvido. Às vezes a gente chegou cheio de ideias, cheio de problemas, né? Quando a gente chega e vai falando um monte de coisa, vira um monólogo, né? Mas é ótimo, então, quer dizer, a gente foi acolhida. Vocês vejam como que isso é precioso, essas são as qualidades, então. Ele chama de vantagens. Ele até coloca lá, né? Então, difícil de encontrar a liberdade diante das condições desfavoráveis, né, os reinos inferiores, assim por diante. Difícil encontrar o nascimento humano, difícil encontrar a disponibilidade perfeita, difícil encontrar o surgimento de um Buda, difícil encontrar pessoas que possuam as faculdades de ouvir os ensinamentos do Dharma de um Buda, seguir os preciosos seres santos, difícil encontrar mestres espirituais autênticos, praticar completamente o que é ensinado nos ensinamentos, ter um modo de vida correto, encontrar pessoas que se esforcem no reino humano de acordo com o Dharma. Então a gente estava conversando então, né, que a preciosidade de a gente ter encontrado o espaço, ter encontrado os ensinamentos, encontrado uma sanga, um grupo, alguém que se dedicou e que isso manteve a chama viva. E aí encontrar um mestre e é a expressão daquele ensinamento. Não é só que ele sabe, decora na mente dele, ele tem a cognição, a teoria. Ele tem a vivência, ele é a expressão daquilo. Então, daí vai se tornando cada vez mais precioso, né? Mais raro de encontrar. Ele de... Que bom que tá aí. Muito bem. Então aí, ó. Isso daqui tá no Bodhicharyavatara, da onde o Gampopa trouxe muitas, né, contribuições ali do Shantideva, engajando-se na conduta dos Bodhisattvas. Liberdades e vantagens são muito difíceis de encontrar. Então, aqui ele traz aquela imagem que a gente comentou, né? Por essas razões, o Buda disse que tão difícil quanto é para uma tartaruga colocar seu pescoço por entre um anel à deriva no vasto oceano, extremamente difícil atingir o estado humano. Daí ele vai explicar. Então, esse é aquele ponto da tartaruga que a gente comentou, né? Alguém quer fazer alguma colocação, pergunta? Como estamos? Estão acompanhando aí? Tá fazendo sentido essa papagaiada do Buda? Ó, tá fraquinha a coisa, tá bom? Tem que reverberar na gente, não deve seguir por um argumento de autoridade. Você tem que pegar esses ensinamentos e testar. Agora nós estamos só falando, né? A gente está fazendo uma pincelada. Pegue na semana, olhe lá algumas frases que sejam, algo que tenha te impactado e testa na sua prática. Contempla aquilo. Senta em silêncio, lê o texto e fica contemplando. Muitas vezes na sua mente. Até o ponto que você sonhe com aquilo, que você veja no dia a dia, que você está andando no trânsito, que você está com a família, alguma coisa, e aí vem algum insight, alguma coisa conecta. Né? Muito bem, grande benefício. Aí ele vai dizer, então, engajando-se na conduta dos bodhisattvas, visto que ela realiza que é o significado para o homem. Então, a vida humana é preciosa. Alguém com capacidade, habilidade,
dotado das qualidades de liberdades e vantagens, proporciona a capacidade de alcançar os reinos superiores ou a bondade definitiva. Isso também nós vamos ver agora aqui, né? Deve-se entender que existem três tipos diferentes de pessoas: inferiores, medianas e superiores. Isso tem a ver com a motivação. Todos os seres têm a natureza búdica, não tem uma categorização, quem é superior, inferior ou mediano. Mas dependendo da tua motivação, aí é o que ele vai dizer, motivação inferior, mediana ou superior. A nossa motivação inferior é aquele que se esforça por todos os meios para alcançar os prazeres do samsara, para seu próprio benefício. Esse é chamado de uma pessoa inferior. Então ela quer se dar bem, certo? Ela quer ficar bem, né, na fita. Aí depois a pessoa mediana, aquele que vira as costas aos prazeres do samsara, e se aqui é renúncia, né? E se abstém de ações não virtuosas, aqui é disciplina, virtude, mas só está interessado em sua própria paz, essa é chamada de uma pessoa mediana. Daí seriam os Tiravarcas e Pratyekabudas que a gente viu na semana passada. As duas famílias dos ouvintes e os realizadores solitários, né? Eles renunciam ao samsara, eles veem o sofrimento, não querem mais aquilo, têm aversão, mas eles têm apego à paz do nirvana. E eles têm pouca quantidade de compaixão pelos outros seres. Então a gente tem que sempre se lembrar, do Turkugin falava assim: devoção pelos seres iluminados e compaixão pelos seres não iluminados. Isso é difícil, às vezes a gente tem muita devoção aos seres iluminados e pouca compaixão aos seres não iluminados. Então, a gente tenta equalizar isso, né? Depois, uma pessoa superior tem a capacidade de alcançar, então agora ele vai falar o estado búdico para o benefício de todos os seres, que somos nós, né? Mahayana, família, ali com o Lama, né? Bom garoto, se tivesse o Léo aqui ia dar um soquinho no queixo, mas hoje ele está conduzindo prática lá no alto da 15. Muito bem. Ao ver o sofrimento em seu próprio fluxo mental, ela se esforça para extinguir completamente o sofrimento dos outros. Esta é chamada de uma pessoa suprema. Então, a gente repara, bota reparo, né? Bota um olhar, traz a consciência para a própria mente e vê o processo de sofrimento se articulando, se construindo nas emoções, nos ventos, né? O nosso prana, a nossa energia do lung. E aí, quando você percebe isso, você vê que essa arquitetura está presente na mente do outro, na expressão do outro. E aí você fica comovido, você reverbera. Então aí você sente, putz, eu não quero que o outro sinta isso também. É ruim. Eu não gostaria que a pessoa sofresse. Quando isso surge de forma genuína, isso é bodhicitta, é a fagulha, né? Você realmente tem interesse, você não quer deixar o outro sofrer. E aí você fala, o que que é o melhor que eu posso fazer para os outros não sofrerem? Qual é a melhor forma que eu posso agir na vida, de modo a aliviar o sofrimento dos outros? Como é que eu posso ser útil? Em que eu posso ajudar de verdade? Uma ajuda significativa, não só algo transitório, paliativo, que vai cobrir uma situação momentânea. Aí a gente vai ter combustível para se engajar no caminho dos bodhisattvas, né? O caminho prático. Muito bem. Então, depois ele regozija, né? Tem como são grandes seus efeitos benéficos, obtendo a vida humana preciosa. Podemos nos livrar do oceano de renascimentos e também lançar a semente da iluminação suprema. Esta mesma vida humana que tem qualidades maiores que uma joia que realiza desejos, assim, como não colher seus frutos? O caminho pelo qual os humanos podem conquistar grande força mental não pode ser seguido por deuses, nagas, semideuses, garudas, vidyadharas, kinaras ou urakas, são outros seres, né? Essa vida humana de liberdades e vantagens tem a capacidade de evitar as não virtudes e realizar todas as virtudes.
Ela tem a habilidade de cruzar o oceano de Sansara, tem a habilidade de prosseguir no caminho para a iluminação e tem a capacidade de atingir a iluminação perfeita. Lembra que a gente falou, a gente precisa ir além das cinco famílias, do potencial cortado, daquela família, né, como é que eu vou dizer assim, fica obscurecida o potencial. A gente tem que ir além, quer dizer, o potencial do Buda está presente e é possível a gente ter essa clareza, ter essa mente ampla, né? A semente está plantada. Então, a gente não estaria sentado agora, às 8h52, uma quarta-feira de novembro, olhando e ouvindo isso. Não é verdade? Faz sentido para nós. Aí aqui ele já dá um, assim, um gostinho de impermanência, né? Então ele fala, a vida humana é preciosa, porém, a gente não sabe o momento que a gente vai partir, certo? Todos nós pensamos que vamos partir aos 88 em paz, dormindo, certo? Ou assim, numa oração, no meio de um templo, o Lama transmitiu o ensinamento, aí eu fiz minha passagem, fiz o meu POA. Né? E foi. Mas aí às vezes não é o caso, a gente não sabe como que vai ser, a gente não tem clareza. Então é preciso viver com a consciência da morte. A morte deve ser uma companheira, uma amiga, uma aliada e não uma adversária. A morte faz parte da existência. Na existência convencional, onde a gente olha o aspecto de vida e morte, é impossível surgir a flor se a semente não morrer. Então é isso. É natural que vai haver processos de renascimentos e mortes, né? Só que a gente não naturaliza isso, a gente, ao contrário, a gente artificializa. A gente naturaliza a sensação de imortalidade. Quando a gente fala isso, não é a questão da natureza búdica, é a questão da imortalidade do corpo e da imortalidade das coisas como eu acredito e como eu vejo. Eu construo a minha vida a partir das minhas percepções. A minha mente, ela manifesta o corpo e junto todo o cenário, né, toda a paisagem, como se fosse num sonho. O sonhador surge junto no cenário de sonho. E aí eu preciso olhar que a qualquer momento podem surgir muitas causas e condições para colapsar isso, para o sonho dissolver. Inclusive esse grande sonho da vida, né? Eu sempre me lembro daquela cena, né, que os monges falam que quando eles emborcam, né, o vaso deles, o umbuca que eles tomam água, que eles comem, deixam virado para baixo, e eles falam assim, eu não sei se amanhã, quando depois que eu dormir, eu vou acordar na próxima vida ou no próximo dia. Não sei se vai ser um próximo dia, uma próxima manhã ou uma próxima vida. Então é isso. E daí você morrer sem arrependimentos também, como dizia o Milareto. Se a gente conseguir morrer sem arrependimento é muito bom. Fez o que pôde e é isso. Partiu, né? Ele fala aqui, então, não é adequado me regozijar achando que no dia de hoje eu serei o único a não morrer, pois chegará inevitavelmente o momento em que me transformarei em nada. É quando ele fala em que me transformarei em nada, é a identidade, né, pessoal? É o corpo, é a mente estreita. A natureza búdica, ela não tem como cessar. Ela nunca nasceu e nunca morreu. Quando a gente reconhecer a nossa natureza búdica e aí se sentir e reconhecer, ver a vida a partir desse olho, daí não tem uma sensação de colapso. A sensação de colapso, de dissolução, é porque a gente se superidentifica com o corpo e com a mente particular, vamos dizer assim, com a identidade, né? É só pensar também, não precisa pensar numa coisa tão drástica assim como a morte do corpo, pode pensar na morte da sua identidade, na sua mente. Às vezes a pessoa tem 40 anos e na mente dela ela tem 20 e ela se vê como no corpo como se ela tivesse 20. Isso é uma forma de não aceitar a morte. A vida está sempre mudando, sempre transformando. A gente já brincou aqui também, quando a gente lembra do Paul McCartney,
A gente pensa nele na época dos Beatles, lá nos anos 60, não é isso? Isso é a ideia que eu trabalho e me relaciono. E aí se torna vivo, entenderam? Eu imputo valor naquilo, eu reifico a realidade. Quando eu falo Paul McCartney, eu lembro daquela época. Então, quando eu lembrar do meu pai, quando eu lembrar dos meus amigos, quando eu lembrar de quem for, eu vou lembrar de alguma imagem que eu me relaciono. Não é a realidade em si, porque ela é sempre aberta, sempre diferente. Faz sentido isso que nós estamos falando? Né? Então, depois ele vai dizer aqui, né? Confiando no barco deste corpo humano, livrem-se do grande rio da dor. Visto que é difícil conseguir esse corpo novamente, esta não é hora para dormir, ó tolos. Aí, ó, quem está dormindo, né? Ai, ai. Cavalgando o cavalo de um corpo humano puro, escape do precipício perigoso do sofrimento de Sansara. Isso tudo é para a gente olhar para o nosso corpo como um templo, né? Algo que está ajudando a gente a aliviar o nosso sofrimento, a ter uma compreensão mais ampla e ajudar os outros seres. Daí, a partir daí, o que que vai vir, né? Ele vai falar agora das três aspectos da fé, né? Daí, qualidades virtuosas não crescerão em uma pessoa sem fé, assim como um broto verde não nasce de uma semente queimada. Uma pessoa mundana de pouca fé não conseguirá entender a eliminação do Buda. Ananda una sua mente à fé. Este é o pedido do Tathagata. Aqui eu estou na página 94 no livro, e no PDF que eu encaminhei para vocês é 46. 46. Beleza, valeu, Carol. Nesse ponto, aqui é um momento delicado, que a gente sabe que muitos que se aproximaram do Buda Dharma, dos ensinamentos, chegaram pela visão racional, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho uma visão que eu vou usar minha razão, e está certo, está adequado, porém, a razão não cobre todos os fenômenos, certo? A gente vai ter que ter fé, ter confiança. Se você não tiver confiança, você vai só até um certo ponto. É o ponto da filosofia, é o ponto da cognição, é o ponto do entendimento intelectual, né? E tá ótimo. Isso ajuda muito, é muito importante. Mas ele não vai até o final do caminho. Ter fé é importante nesse ponto, né? Ele vai dizer agora. E sabe como que é fé? Eu me lembrei uma cena do Dzongzar Khyentse Rinpoche, quando ele descreve como é fé no budismo. Você pega um ovo e você tem uma panelinha, e você tem um tanto de água, e você tem um fogo, um fogão, e você coloca tudo isso junto, você sabe que as causas e condições vai surgir um ovo cozido, certo? Isso é fé. Não é uma coisa mirabolante, não é uma coisa fora, alguma coisa metafísica, como é a fé, muitas vezes em tradições ocidentais. É uma fé assim, ó, eu tenho clareza de que existem causas e condições, de que existem causas e efeitos. Então, essa é a primeira que ele vai descrever aqui, fé confiante. Entenda que esta fé depende da compreensão do tópico causa e resultado, a verdade do sofrimento que surge da verdade da causação. Então, esse é o exemplo, né? A primeira nova verdade surge da segunda nova verdade. Tem causas que geram o sofrimento, são o resultado, né? Os efeitos. Além disso, ela surge da confiança de que a felicidade no mundo do desejo é fruto de causas virtuosas. Mesmo a felicidade aqui, né, temporária, surge por mérito, acúmulo de méritos. Confiança de que o sofrimento no mundo do desejo é resultado de ações não virtuosas. Confiança de que a felicidade dos dois reinos superiores é resultado de causas inabaláveis. Confiança de que, ao realizar ações não virtuosas de corpo, fala e motivadas por emoções aflitivas,
as quais são chamadas de verdade da causação, obtém-se os cinco skandhas aflitos, que são chamados a verdade do sofrimento. Então, aqui é o dukkha, né? Por causa dos kleshas, que são as emoções aflitivas, a gente gera os cinco skandhas, forma, sensação, percepção, formação mental, consciência dual, né, Vijnana. Então, lembre dessa cena do ovo, né? De como vai fazer um ovo cozido. Então, tem causas e condições. A gente começa a ter fé de que se eu plantar ações, sementes positivas, de ações virtuosas, aquilo vai reverberar e vai dar sementes, frutos positivos. Aí você se anima, você se empenha, você fica motivado. E você passa também a estar motivado a evitar ações negativas, mesmo as menores, porque elas vão também reverberar. É como se ela fosse um grande campo em que a gente vai colocar sementes. Tem inúmeras sementes na nossa mente. Sementes positivas, sementes negativas. O que nós vamos fazer no treinamento da nossa mente, coração, é regar as sementes positivas e tirar as ervas daninhas e evitar as ações não virtuosas. Só que para isso eu tenho que ter fé. Vocês entendem? Na causa e efeito? É tipo lei de Newton. É isso. Se eu jogar uma coisa para cima, ela vai cair. Se eu plantar batata, vai nascer batata. Se eu plantar mexerica, vai nascer mexerica. Então não vai nascer outra coisa. Pode falar, irmão. É, eu acho que a palavra fé, acho que a própria palavra, ela foi um pouco abusada, né? E por isso que remete a, a fé cega, né? Mas é quando eu estava estudando o Yoga Sutra, a palavra às vezes era traduzida como confiança, né? Mais do que fé. E aí para justamente trazer esse outro aspecto, né? Então é uma coisa mais experiencial, né? Uma coisa assim, a pessoa pode vivenciar aquilo, né? Não é uma coisa assim inatingível, né? Ela vai, causa e efeito, ela vai experimentar dia após dia, né? É só olhar com cuidado e você vai gerar uma confiança. Então eu gosto dessa Perfeito, irmão. Isso aí. tradução, assim, É. né? É como a palavra amor, né? Que ficou muito corrompida, né? Nossa, então é melhor falar loving kindness, né? Que é bondade amorosa, do que pegar Maitri, né? Em sânscrito e traduzir como amor. Porque amor tá nas canções e assim vai, e na música, na rádio, então é uma outra conotação do que é amor. Amor é muito mais apego, né, que a gente imputou. E fé pode ser que seja isso, uma fé meio cega, uma fé assim, seguir alguma coisa, né? E que não é o caso. É muito mais de confiança mesmo, né? É isso aí. Muito bem. Depois da fé confiante, tem clareza nas causas e condições, que se eu plantar alguma coisa, é aquilo que eu vou colher, dependendo das causas e condições que a gente vai tentando gerar, vai vir a fé esperançosa. Ao entender a natureza extraordinária da iluminação insuperável, deve-se seguir o caminho com respeito e reverência, de forma a realizá-lo. Aqui também já é um upgrade também, né? Você tem uma clareza das causas e condições, e você tem uma certeza que é possível atingir a iluminação, seja nessa vida, seja em quantas vidas forem necessárias. Eu não vou abandonar a minha aspiração, eu não vou deixar de lado aquilo que eu acredito, aquilo que realmente pulsa. Quando eu olho, né, um mestre, o Dalai Lama, o Lama, eu vejo, eles são fontes de inspiração para mim ou não? E como eles agem? Como eles fizeram no treinamento deles? A gente pode se perguntar. A gente pode ler as histórias dos mestres. Pega lá a história da linhagem Kagyu, né, que vai desembocar no Gampopa. Tilopa, Naropa, Marpa, Mirarepa, Gampopa. Cada um é um estilo. Cada um vem de um tipo de mente. Cada um vem de um contexto, de uma história. Tilopa era um Mahasiddha indiano maluco, que se você olhasse hoje, você ia afastar, você ia atravessar a rua para outro lado. A gente não ia querer conversar com ele. Era um cara sujo, fedido, que comia um peixe assim com a boca, peixe cru pegava da água.
Então, imagina isso, ó. E você vai ver essa pessoa como um mestre. Aí o Naropa era um dos abades da grande universidade monástica de Nalanda, que na época tinha 10.000 monges. Tinham quatro abades, que eram os quatro chefes, vamos dizer assim, principais. E ele tinha tudo aquilo na mente. Ele já tinha, era erudito, né, vamos dizer assim, um Geshe, um Kempo. Porém, ele sentiu no coração dele que ele não tinha a realização. E aí ele ficou sabendo desse tal de Tilopa. E ele foi receber ensinamentos desse cara maltrapilho, estranho, né? E ainda, quando ele chegou perto, o mestre jogava pedra nele. Ai, ai. Essa é a história. Daí ele estava tentando receber ensinamentos. Você imagina, você chega lá, o lama tá todo bonzinho, tranquilo, bem vestido, cheiroso. Lá, né? Todo mundo tá bem alimentado, né? Uma pessoa tranquila de ouvir. Você senta lá, né? Como é que faz? Aí o cara era nervoso ainda, para ver se vai querer mesmo. Ah, sabe assim? E daí ele dava ensinamentos irados ali. Né? A marupa era tudo certinho, daí não podia fazer um monte de coisa. Ele falava lá, vai lá e rouba aquela sopa lá para mim. Traz aquilo para mim. Vai lá agora, você tem que pegar aquela mulher. Então, e botando ele em rascada. Até que um dia deu uma sapatada na cabeça dele e aquilo veio uma clareza lá pro Naropa. E o Naropa também não foi fácil com o Marpa. Depois o Marpa, que era também um praticante tibetano, que resolveu ir para a Índia para receber, que é conhecido como o tradutor, receber os ensinamentos da Índia, né? E aí ele começa a traduzir os textos também. Daí o Marpa tem a realização de mente a mente. Chega no Milarepa. Milarepa, um assassino, tinha matado mais de 30 pessoas, que não era fácil, porque tinha sido roubadas as coisas da história dele, a família dele tinha sido, vamos dizer assim, roubada. E aí ele teve muita vingança, muito ódio das pessoas que fizeram isso com os pais, com ele, com a irmã. Aí ele foi estudar magia negra lá para fazer chover granizo e matar pessoas. Essa é a história do Milarepa. Então era um tipo quase um serial killer, um psicopata, alguma coisa assim. E aí ele se arrepende naquela história, naquilo tudo. Ele fala que ele chega um ponto que ele fala: eu vou com certeza cair nos infernos por tudo que eu fiz. Eu não quero seguir esse caminho. E aí, nesse arrependimento profundo, ele vai atrás. Com certeza, Francisco, elas quebram os padrões de bondade que a gente conhece, sem dúvida. A bondade convencional, ela é muito mais, às vezes, adequada, adestrada, como a gente falou, verniz social. Ser bonzinho, vocês entendem? Isso não é bom no budismo. É muito mais importante você ser genuíno, honesto, sincero, do que você ter uma imagem de bonzinho. Porque às vezes a gente quer ser mais reconhecido, ser aceito. Então é aquilo, o Zonzer sempre bate firme nisso. Pessoa que vai lá, que inaugura 300 hospitais e cabe para não sei quantas crianças e faz um monte de coisa. Mas qual que é a motivação que a pessoa tem? Então, basicamente é isso, né? Agora, só trazendo de volta, a iluminação é possível. Então, eu tenho a fé confiante, ou seja, causas e condições, o ovo vai cozer, vai ficar cozido. Nem sei como é que é se eu falei o verbo certo, né? O ovo fica cozido. Depois, fé esperançosa. É possível a iluminação. Eu tenho reverência por aquilo, eu tenho, assim, cara, não tem outra coisa mais importante que fazer que isso, que eu reconhecer minha verdadeira natureza e ajudar os outros seres. O que mais poderia fazer, né? E a fé clara, que daí ela vai surgir no fluxo mental com base nas três joias: o Buda, no Dharma e na Sangha. O Buda, o desperto que mostra o caminho, ou a natureza livre, sempre disponível presente. O Dharma, os ensinamentos que conduzem a esse reconhecimento. Pode ser traduzido como verdade também. Conhecimento, Dharma. Dharma com letra minúscula são os fenômenos, Dharma com letra maiúscula são os ensinamentos. Quando eu reconheci os fenômenos e eu passei a ler o Dharma nas aparências, né?
E aí, a Sangha, que é a comunidade de praticantes, que tenta viver a partir desses referenciais, dessa compreensão, né, dessa amorosidade que vai surgir. Então, desenvolva devoção e interesse pelo Buda enquanto professor que mostra o caminho, o Dharma que transforma o caminho, que se transforma no caminho. O Dharma se transforma no caminho, olha que bonito. E pela Sangha que nos guia ao longo da realização do caminho. O que é a fé? O Abhidharma, né? Confiança, esperança e clareza em relação à causa e seu resultado, às verdades e às três joias. Aquele que não desiste do Dharma por desejo, aversão ou ignorância é denominado alguém que possui grande confiança no Dharma. Essa pessoa é o recipiente supremo para a realização do estado absoluto. Aqui ele vai dar depois os exemplos ali, né? Então, ele vai comentar. Vocês mesmos já viram, né? Ou mesmo vocês mesmos já passaram por isso, a gente já passou por isso. Pessoas que se aproximaram, às vezes tiveram grande entusiasmo, e aí ficaram 6 meses, um ano, a vida girou, Sansara mudou, outras coisas brilharam, ela foi embora. Passou alguns anos, daí ela volta. Daí parece que nessa volta é melhor, ela está mais receptiva, está mais pé no chão, é um Dharma mais feijão com arroz do que aquela visão romantizada, sabe, idealizada, que todo mundo é bom, que todo mundo é certinho. Aí a gente brinca lá, todo mundo faz yoga, na época era tomava suco verde, agora já nem sei mais o que que é. Alguma coisa muito elevada, né, vegetariano. E aí a gente falou, daí a pessoa tem que tomar uns contragolpe, como diria meu avô. Daí você tomou os contragolpes na vida, daí você começa a falar, não, eu quero Dharma para aplicar naquilo. Não é para uma outra fantasia. Não é uma outra bolha que eu vou entrar e vai dar tudo certo lá dentro. Então é bom que a pessoa faça essa, né, circulada. Não abandonar o Dharma por desejo significa não abandonar o Dharma devido ao apego. Por exemplo, se alguém dissesse, se você desistir do Dharma, eu lhe darei uma grande recompensa em riqueza, um homem, uma mulher, tipo um escravo quase que ele fala aqui, a realeza e assim por diante. Então você desiste do Dharma se você tiver 10 milhões, alguém vai te dar. Esse é um lado, você pode pensar, não, vou ter aquela casa, vou ter aquela viagem, aquela pessoa. Então é isso que ele está dizendo, assim, né? Em segundo lugar, não abrir mão do Dharma por aversão. Um era apego, né? Agora aversão. Significa não abandonar o Dharma devido ao ódio. Por exemplo, suponha que alguém me prejudicou no passado. Mesmo se estiver sendo prejudicado no presente, você não desistirá do Dharma. Então você não abandona o Dharma, ele fala aqui por medo também. Por exemplo, alguém pode vir até você e dizer: se você não desistir do Dharma, eu ordenarei que 300 soldados cortem 5 onças de carne do seu corpo todos os dias. Tipo uma tortura, assim, né? Então a gente não abandona o Dharma porque a gente tem essa fé, essa confiança, né? A aversão também pode aparentar assim também, quando a pessoa fala: eu tentei de tudo, eu tentei ajudar aquela pessoa, eu meditei, eu tentei, sabe, eu estudei os ensinamentos, mas mesmo assim a minha vida não vai para frente. Já ouviram isso? Eu acho que eu vou virar outra religião, eu vou ser de outra religião. E tem pessoas que é assim mesmo. E tá tudo bem, ela tem a liberdade de seguir, simplesmente ela tá num outro caminho, né? E é comum a gente ver pessoas que estavam bem engajadas, bem próximas, e que de repente elas sentiram que, tipo assim, minha vida dá para trás. Vocês já ouviram esses termos? Ou não? Tá fazendo sentido isso, pessoal? Quem tá dormindo, quem tá acordado, faz um tchauzinho, tá bom? Então é isso, ó. Não é para vencer no Sansara. Daí é o livro lá do Dzongdar Khyentse de novo. Não é por felicidade, não é para felicidade. O Dharma não é para que você se dê bem, né?
E também nisso, não estou dizendo que então o Dharma é uma apologia à pobreza, ao voto de castidade, vai ser um São Francisco. Não é isso, é uma outra estética. O Dharma é, aonde você está, você vai ter que pôr luz, vai ter que iluminar o momento, ou ambiente, ou trabalho, ou relação que você estiver. Tá conseguindo me ouvir? Acho que eu vou, tô pensando em fechar a janela aqui. Tá muito barulho de chuva? Não, Não, tá Não? joia, não estou Estão ouvindo a ouvindo bem? chuva. ele Eu tá estou aqui. ouvindo a minha chuva aqui, Gabriel. Aham, Ah, mas a minha voz está conseguindo estar dando para ouvir. E Tá agora ótimo. ficou forte a chuva aqui. Não dá para ouvir a chuva, só a chuva. Ah, então tá bom. Beleza. Muito bem, gente. Tá claro aqui. Então aqui, ó, vem até o ponto de uma tortura. Vocês lembram daquela história do Dalai Lama que encontrou presos políticos que eram tibetanos, mestres que ficaram presos 25, 30 anos, e quando conversaram com o Dalai Lama, eles falavam que o que eles tinham medo era de perder a compaixão pelos seus torturadores. Então é isso, ó, o cara, aquilo tá visceral nele, né? Ele incorporou o Dharma. Mesmo que a gente não esteja nesse ponto, né? Porque se a gente tiver num ponto de, a pessoa fala, você é budista? É, vai matar você. E aí você fala, não, não, eu não sou budista, eu sou qualquer coisa que você queira. Sou cristão, sou hindu, sou ateu, sou agnóstico, qualquer coisa. Olha, muito bem. Daí ele fala, para finalizar aqui, né? Não abandonar o Dharma por ignorância, significa não desistir do Dharma por tolices. Por exemplo, alguém pode dizer a você que não existem tais coisas como a verdade da ação, ou a verdade do resultado, e que as três Jós não são válidas, e perguntar: o que você pratica o Dharma? Desista, ainda assim você não desistirá. Isso aí é aquela conversa de boteco, ou à tarde, depois do almoço com a família. Cara, Dharma, que mané é isso? O que você está fazendo? Olha a tua vida, você tem tanta coisa pela frente, você ainda está estudando a história, falando coisa do Buda, o que é isso? E todo mundo já ouviu isso também. Desiste disso, para, quer, tá, querer ajudar as pessoas, sabe? Sempre tem esse tipo, a gente não precisa, a gente falou, não precisa se opor, né? Mas não precisa abandonar aquilo que você acredita. Seus valores a gente tem que manter claro. Aquele que tem a devoção pelo Buda e pelo Dharma do vitorioso, possui confiança no modo de vida dos Bodhisattvas. Se tal ser tiver confiança na iluminação insuperável, ele cultivará a mente dos seres excelentes. Então, a ter confiança no modo de vida dos Bodhisattvas. Não é um modo de vida, o estilo de vida convencional, socialmente aceito, socialmente aprovado para um grupo, até porque não tem um socialmente aprovado de uma maneira universal, certo? Alguns vão achar bom, outros não vão achar aquilo que você estiver fazendo. Sempre vai ser passível de crítica. Qualquer argumento surge um contra-argumento. Então, o que a gente precisa é ter essa confiança. Você tem devoção no Buda, no Dharma, confiança no modo de ser dos Bodhisattvas. Então, vai cultivar inexoravelmente, né? Vai chegar no ponto das mentes se revelarem tal qual ela é, né? As mentes búdicas que a gente já é, a gente já porta aquilo, né? Muito bem. Daí o sexto dos Bodhisattvas coloca, assim, quando os Bodhisattvas possuem fé, todos os sublimes Budas os veem como vasos adequados, parecem diante deles. Eles mostram o caminho perfeito dos Bodhisattvas. Então, a gente dá um pequeno passo, os Budas dão 100 passos na nossa direção. Então, é a gente se abrir, é a gente. A fé é muito isso, ser receptivo, ser aberto, ter uma mente flexível, maleável, resiliente, menos rígida, menos estreita, menos pré-programada, menos preconceituosa, que as coisas devem estar encaixotadas daquele jeito, como é que as coisas devem ser.
Quanto maior a nossa abertura de mente, de coração, mais receptivo às bênçãos. O Buda já está disponível, já está presente. As bênçãos já estão disponíveis para nós. Muito bem, então este é o segundo capítulo que explica a base de trabalho. A gente está um pouquinho mais lento, né? A gente gostaria que fosse mais rápido, mas é importante que tenha esmiuçado, clarificado, né? Sedimentado conhecimento, que ele possa se transformar em sabedoria, né? Clareza para nós. Tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta? Tem uma colocação? Acho que nós vamos deixar então para a semana que vem a causa contribuinte, né? Que é o mestre espiritual. Pedro levantou a mão. Se quiser falar, Pedro. Boa noite. Posso falar? Ô, Pedro, por favor. Ó, pessoal, Pedro está falando lá do meio da Amazônia. Pedro de Manaus. Pois é, né? É legal, remoto, que a gente pode se encontrar com gente de todos os lugares, né? Muito Muito bom. bom. Então, duas dúvidas, na verdade. A primeira dúvida é que não está muito claro para mim ainda, por que que a vida humana é preciosa, entende? Porque, por um lado, parece que é preciosa porque é muito difícil nascer num corpo. A possibilidade de nascer no reino dos humanos e num corpo humano é difícil. Mas, ao mesmo tempo, tem a ideia aí no texto de que ela é preciosa porque a gente torna ela preciosa, né? Então, posso ter uma vida humana, mas essa vida humana não é preciosa porque eu não a torno preciosa a partir da prática, a partir das ações, né? Então, para mim, eu estou em dúvida, assim, tipo, o que torna a vida humana preciosa? Só nascer um corpo humano, eu tenho que fazer dela preciosa. E a Isso, deixa eu segunda falar desse dúvida, primeiro, então, daí você depois ah, traz a segunda, então, Pedro. Nesse ponto, então, assim, ó, é difícil a gente acumular méritos, gerar causas e condições para renascer no reino humano, no corpo humano. E aí vai se tornando progressivamente mais refinado o que ele vai trazendo para nós. Então, você não só nasce no corpo humano, mas você nasce com um corpo com qualidades perfeitas. Você tem cognição, você tem saúde, você tem todas as causas e condições favoráveis para olhar um tema e aprofundar, vamos dizer assim. Aí, mais além disso, a vida humana, ela vai se tornando cada vez progressivamente mais preciosa quando eu vou tendo aquelas liberdades, vantagens e que eu faço uso dela. Então, isso é verdade, Pedro, dá toda a diferença. Se eu não fizer uso da minha vida humana de uma maneira preciosa, ela não vai se tornar preciosa, mesmo que eu tenha todas aquelas qualidades, aquelas características. Eu posso desgastar o meu karma, simplesmente fazer assim, fazer o uso, né, de uma forma leviana de todos os méritos que eu recebi. É uma pessoa que recebe uma herança e que gasta tudo, torra aquilo tudo. Ela não faz um bom uso daquilo que ela tem. Não é só herança material, mas também é herança de possibilidades, de estudo, de conexões, de oportunidade, de trabalho, de avanço, né? Então, a vida humana se torna preciosa quando eu a torno preciosa, com certeza. Mas eu preciso ter todas aquelas causas e condições ali, né? Seria uma matéria-prima. E o que eu faço uso dela é a arte que eu vou usar da matéria-prima. É como eu vou manufaturar, como que eu vou transformar aquilo, né, em algo realmente significativo, né, produtivo. E aí, bom, vamos para a segunda. pois é. Essa primeira tá tranquila. A segunda, né, que eu estava lendo aquele livro do Tina Han, que ele Zen e a Arte de Salvar o Planeta. Ele coloca alguns princípios, assim, de ideias que a gente tem que abandonar, né? Ele está falando de abandonar algumas ideias, assim, dialogando um pouco com esse contexto de crise climática, né, ecológica e tal. E aí ele fala que um dos conceitos que a gente tem que abandonar é o conceito de ser humano. Aí a Ah, gente fala assim, a vida humana é preciosa, mas ele está falando, eu entendo o que ele quer dizer, assim, eu acho que ele está falando que, olha,
essa noção de ser humano de vocês aí, que se acha superior a todos os outros seres e por isso se acha no direito de dominar, de destruir o mundo, isso não está dando certo, mas são duas ideias, assim. A ideia da vida humana preciosa me levou para isso, né? Como é que a gente faz essas duas ideias dialogarem? O que acontece, Pedro, que daí o Thich Nhat Hanh, ele já está indo num nível além. Então, quando ele vai ver a sacralidade de toda a existência, o Thich Nhat Hanh, ele chega nesse ponto. A vida humana é preciosa. Nesse treinamento, nós estamos nesse contexto de uma identidade, um personagem que está perdido no meio do samsara e que quer sair do samsara para liberação, para manifestar a natureza búdica. Então, nesse sentido, eu preciso usar esses ensinamentos que vão ajudar a gente a caminhar. Num certo momento, os mestres, os praticantes experientes, eles vão tendo essa realização de que não tem nada que não seja sagrado, nada que não seja precioso. Todos os fenômenos são a natureza búdica. E aí é o que o Thich Nhat Hanh atingiu e que ele manifesta nos ensinamentos dele. Ele não se vê separado da natureza, ele não se vê separado dos outros seres, entendeu? Daí ele vai além. Esses ensinamentos iniciais, eles podem ser vistos como ensinamentos provisórios, temporários. Os quatro pensamentos que transformam a mente, as quatro nobres verdades, os 12 elos da originação interdependente, todos eles são úteis como caminho, é o barco. Chegou do outro lado, a gente abandona. Eles não são últimos. O ensinamento último é a natureza búdica, é a vacuidade, shunyata, é a visão da talidade que a gente falou do suchness, que as coisas como elas são. Eu preciso compreender a coemergência, compreender os fenômenos da interdependência, né, do Pratitya Samuppada, somos uma rede interligada. Quando eu sentir isso, a bodhicitta ela vai ser assim abundante, porque é como se fosse uma teia só, um tecido só. Não tem ninguém separado. Então a gente pode olhar para o Trump e para Kamala Harris com a mesma amorosidade, a mesma compaixão. Obrigado, Gabriel. Bom, obrigado a você, Pedro. Alguém mais quer falar fazer alguma pergunta, uma colocação? Então a gente vai fazer um pouquinho de silêncio, depois a gente faz a dedicação. Coraçãozinho. Muito bom. Então, pode encontrar uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Faça algumas respirações profundas. Deixe a mente se assentar. Como se estivesse decantando os pensamentos. Solte no espaço básico da própria mente, como uma onda tornando o seu mundo. A consciência se mantém completamente lúcida, completamente presente, em meio à quietude, em meio ao movimento.
Se a tela mental não produz nada, observamos. Se a tela mental fica proliferando pensamentos, também observamos. Então, nós aproveitamos esses instantes finais de silêncio, permanência serena, quaisquer méritos que tenham sido gerados, quaisquer compreensões, qualquer paz que você tenha experienciado, nós vamos dedicar a todos os seres. Lembre-se de seus familiares, amigos, pessoas do trabalho. Vai expandindo cada vez mais o círculo de influência, conexão, incluindo toda a biosfera. Aspire de coração que todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres. Que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres. Todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam livres. Também, então vamos focando. A gente vai fazer a dedicação. Focar aqui na página. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, sua santidade da juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam na mente. E todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer.
e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Nós vamos fazer a prece final lá, no finzinho dessa dana. Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. E a grande tradição da Bhakti Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Pritson Devsen, possa florescer e permear os três reinos. E a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, segurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Locho Sumring Buche Zangling Sasung Chapatel Droju Chosung Nanwadam Midradusun Ele Show. Muito obrigado, pessoal. Valeu pela presença. Que bom que estávamos aqui mais essa noite. Uma alegria, né? A gente fica bem feliz. Obrigado, pessoal. Boa noite, Ricardo, Yolanda, Pedro, Renato, Lidiane, Índio, Francisco, Daphne. Valeu, Egon. Brigadão. Obrigado. Valeu, Lid. Que bom ver você. Boa Valeu, noite. Ricardo. Manda um abração para mamãe, vovó Lolo. Uhum. Valeu, obrigado, gente. Até mais. Até semana que vem.